Pecado, tudo aquilo que se afasta da palavra, dos ensinamentos do Senhor, não é fácil. Não é fácil partilhar. Não é fácil perdoar. Não é fácil ver no estranho um irmão. Não é fácil abrir o nosso coração para aqueles que não comungam as mesmas ideias, os mesmos pensamentos. Enfim, não é fácil ser irmão de todos. E aqui aparece o caminho que o Senhor nos ensinou como uma conquista desta pátria eterna, desta vida para sempre junto do Senhor. Aquele homem rico vai dizer, gritando: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do meu dedo para refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Também nesse diálogo ele se coloca ainda como alguém que manda, que acha que tem autoridade. Manda Lázaro, manda Lázaro. Mas ele está tão pequeno que Abraão vai lhe dizer: filho, lembra-te que tu recebestes teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. E aqui Abraão mostra uma realidade que às vezes a gente não aceita: a existência de um grande abismo entre aqueles que se encontram junto de Deus e aqueles que, pela própria condição de pecado, se afastaram do Senhor. É impossível passar de um lado para outro. Novamente o rico suplica, manda, novamente usando o verbo mandar, manda Lázaro à casa do meu pai, porque tenho 5 irmãos, manda preveni-los. Esse rico ainda não percebeu que ele não manda em nada, que o tempo do seu mandato terminou e que agora ele está numa outra esfera de relações humanas e que ele não pode mais exercer como exercia nesse mundo o seu poder como poder e nunca como serviço. Mas ele tenta abrir aqui uma perspectiva nova, olhando para seus irmãos e para a sua família. Mas mesmo assim Abraão vai responder: os teus irmãos têm Moisés e os profetas, que os escutem. E aqui nessa afirmação de Abraão encontramos o sentido da palavra de Deus, o sentido das Sagradas Escrituras. Moisés, o grande legislador, aquele que dá ao povo os 10 mandamentos, e os profetas, aqueles que recordam os mandamentos que iluminam a vida das pessoas. E Jesus Cristo vai ser o novo Moisés e o profeta. E portanto, com a resposta de Abraão, encontramos o sentido da palavra de Deus, o sentido das Sagradas Escrituras. A palavra de Deus é o caminho, a palavra de Deus nos corrige. Se esse rico tivesse escutado e meditado a palavra de Deus, com toda certeza seria um rico bom. O fato de ser rico não significa mal.
A maldade está no fechamento pessoal, está em entender que o que nós temos não são fins, mas são meios, e tudo aquilo que nós temos pode ser uma forma de ajudar os outros e partilhar, de dividir com os outros, agraciados por Deus com mais bens. Devemos entender que os bens colocados nas nossas mãos podem se tornar expressões de amor, de caridade e da promoção dos outros. Mas esse rico continua insistindo, é o diálogo do desespero. Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até ele, certamente eles vão se converter. Abraão vai dar uma resposta fundamental. Vai dizer: se não escutam a Moisés nem os profetas, eles não acreditarão mesmo que alguém ressuscite dos mortos. E aqui se encerra o diálogo. Como eu disse, o diálogo do desespero, daquela pessoa que tem uma vida marcada pela opulência, pela ganância, pelo egoísmo, uma vida fechada em si mesmo, não é capaz de olhar para as pessoas necessitadas, as pessoas que estão à sua porta, doentes, famintas, precisando da ajuda. Então, meus queridos irmãos e irmãs, no dia em que celebramos a Palavra de Deus, podemos dizer que as leituras de hoje nos orientam para o diálogo definitivo que teremos com o Pai. Nos orientam a viver nesse mundo de uma forma justa, como nos fala São Paulo a Timóteo: tu que és homem de Deus, foge das coisas perversas, procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão. Combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna. Então aqui está de fato os frutos da palavra: a mansidão, a bondade, a misericórdia, a humildade, são frutos da palavra. E na medida em que você acolher a palavra, meditar a palavra, que você vai ter forças para viver o que está escrito aqui na carta de São Paulo a Timóteo. Mas além de nos ensinar a viver nesse mundo, a palavra de Deus nos prepara para o grande diálogo definitivo que teremos com Deus quando chegarmos à casa do Pai. Então que cada um leve para a sua casa estes pensamentos e procure se questionar: eu estou preparando a minha morada eterna? Eu estou preocupado com a minha vida futura? Eu estou preparando o meu diálogo com o Senhor? Estou conquistando paulatinamente o espaço da santificação, da alegria interior, do estar junto de Deus? E para isso precisamos investir o nosso tempo, a nossa sabedoria, a nossa inteligência. Precisamos trabalhar, administrar os nossos conflitos, as nossas deficiências. Imagine alguém preparando o apartamento novo para a sua família. Quanto sacrifício, quanto detalhe,